Em nome de Jesus, na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vamos nessa noite ler no capítulo 4, glórias a Deus, a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, graças a Deus. Deus seja louvado por sua vida, você que pelo Espírito Santo foi impulsionado a estar aqui nesta noite, que Deus continue te abençoando. E para nós é uma alegria muito grande, os visitantes, o Senhor que te conhece, Ele é o Deus quem te abençoa aqui neste lugar. 1 Timóteo 4, vamos ler os primeiros versículos deste capítulo, o 1 e o 2, e depois nós vamos ler do 6 ao 8. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Versículo de número 6, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Amém? Os irmãos podem se assentar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus. Fala, tua voz é tudo. Aleluia. Nós precisamos de ouvir Deus e graças a Deus que Ele tem falado conosco. Nós temos sido agraciados pela voz do Senhor. E este é o grande privilégio que temos de saber que Deus fala com o seu povo. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que nós acabamos de ler. E os versículos que nós lemos, eles estão inseridos na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, amigo do apóstolo Paulo, alguém que o apóstolo Paulo, com grande apreço, instrui e caminha com ele. E agora, Paulo está preso, e nós consideramos como a primeira prisão de Paulo em Roma. O final do livro de Atos dos Apóstolos nos fala dessa prisão. Paulo fora acusado pelos seus irmãos judeus de estar com invencionices, inventando novas doutrinas e sendo contrário aos ensinamentos de Deus. E essas acusações, logicamente, são injustas, mas ainda assim ele sofre uma prisão. Nessa prisão, ainda não é a prisão derradeira, mas aqui ele está numa prisão domiciliar,
e ele está então enviando Timóteo. Ele acabara de enviar Timóteo à igreja de Éfeso para estar ali ministrando a palavra do Senhor. Então é nesse contexto que esses versículos estão inseridos. E Paulo, desta prisão, ele está aconselhando Timóteo, esse jovem pastor. E ele escreve a Timóteo com pelo menos 3 orientações, aqui bem básicas para a gente resumir. Ele escreve a Timóteo dando a ele conselhos pessoais, para que Timóteo, tão jovem ainda, servindo ao Senhor neste tão importante ministério, que ele tivesse cuidado de si mesmo, que ele se guardasse no Senhor, que ele buscasse ao Senhor com dedicação, se mantivesse santo diante do Senhor Jesus. Ele também aconselha para que Timóteo ensinasse a igreja que estava em Éfeso a doutrina, os ensinamentos corretos da palavra de Deus. E ele também orienta Timóteo a estabelecer naquele lugar líderes. Então, nessa primeira carta, ele dá indicações para Timóteo de como deveria ser essa escolha desses oficiais que ele estaria escolhendo para estar sendo levantados, como pastores, presbíteros, então, da igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo foi usado por Deus com grande autoridade nessa cidade, quando ele ali esteve, e Deus operou grande obra. E agora, então, mesmo distante, ele está orientando Timóteo a como proceder nesse lugar. Mas no capítulo 4, já chegando ao final dessa carta, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, movido pelo Espírito Santo, Deus vai mover o apóstolo a dizer a Timóteo o que nós lemos aqui nos primeiros versículos. O versículo 1 diz que o Espírito expressamente diz que, e aqui, irmãos, ele vai lembrar Timóteo de que nos últimos momentos, nos últimos tempos, e naquele momento da história, no primeiro século, Paulo já dizia que aqueles já eram os últimos tempos. E nós, então eu penso que a cada dia que passamos estamos mais próximos do fim. A cada tic-tac do relógio nós nos aproximamos mais da derradeira hora. Há alguns que podem até pensar, mas olha quanto tempo já faz que o Espírito disse que nos últimos tempos isso aconteceria, e ainda estamos vivendo esses últimos tempos. Mas eu quero já dizer a você que talvez pense que ainda falta muito tempo, que a profecia de que Jesus viria também fora dita muitos anos antes. E Israel, durante muitos anos, centenas deles, esperou que Jesus viesse. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e esteve entre nós. A bem da verdade é que nós estamos já vivendo os últimos minutos, eu vou dizer talvez os segundos, centésimos, milésimos nessa face da terra. Eu não sei quanto tempo ainda falta, mas uma coisa eu tenho certeza, que o dia do Senhor se aproxima. Já já Jesus Cristo vai se manifestar em glória, e a igreja do Senhor, como Ele prometeu na sua palavra, será arrebatada da terra, como o Senhor prometeu que faria. E o apóstolo então diz a Timóteo, olha aqui, nesses últimos tempos, e isso nos encontra aqui na história também, e contemplou os dias de Timóteo, ele diz, olha, nos últimos tempos, alguns vão se apostatar da fé, ou seja, alguns vão abandonar a fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Alguns vão abandonar a verdadeira doutrina, os verdadeiros ensinamentos da palavra do Senhor, a verdade do Evangelho, e vão começar a ensinar falsas doutrinas, vão aplicar falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo está dizendo
que essas pessoas, movidas por seus próprios sentimentos e influenciadas, note bem os irmãos, que por demônios, é o que a Bíblia diz, algumas pessoas vão ensinar mentiras para tentar enganar as pessoas. O apóstolo mesmo, ele diz a Timóteo, numa outra passagem, que nesses últimos tempos, alguns vão ter comichão nos ouvidos, eles vão procurar pessoas que falam aquilo que eles querem ouvir, e não aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus falou. Note que isso é muito mais popular, até porque quando Jesus aqui esteve, Jesus, ele em muitos momentos foi impopular. Em muitos momentos Jesus, ele não foi querido, porque em alguns momentos ele foi duro nas suas palavras. Porque a palavra de Jesus, ela é dura, mas é uma palavra que cura, que transforma. Jesus nunca passou a mão na cabeça de alguém para acoitar ou para concordar com os erros, porque ele ama essa pessoa. Muito pelo contrário, Jesus, ele sempre disse a verdade, porque ele ama. E porque Jesus ama, ele diz a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma. É bem verdade que a verdade nos confronta, nos deixa desajeitados, nos deixa desconfortáveis, mas a verdade é necessária, porque a partir da verdade começa uma mudança na nossa vida, e essa mudança sempre será para melhor, se essa verdade vem de Jesus, porque quando Jesus entra na vida de alguém, Jesus transforma essa vida, e Ele sempre vai transformar essa vida para melhor. Aleluia. Mas, por conta da verdade do Evangelho, Paulo disse que alguns iriam se apostatar da fé, até porque alguém ministrou há poucos dias, fazendo menção e lembrança de quando Jesus multiplicou os pães, e depois da multiplicação dos pães, e a gente tem esse texto bem famoso e vivo na memória, Jesus, ele vai atravessar para o outro lado, e a multidão que vai acompanhar Jesus ali, ela vai ouvir um sermão muito duro de Jesus, e o que a multidão faz? Eles vão indo embora. Cada um vai se apartando, porque aquela multidão que fora receber mais um milagre de Jesus, naquele dia Jesus decide não fazer nenhum milagre. Jesus então decide pregar uma palavra, um sermão duro, porque era necessário, e as pessoas vão indo embora, porque Jesus, como eu disse, ele dizia o que precisava dizer. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos, né? E vocês também não vão embora, não? Aleluia, né? Jesus, como eu disse, ele muitas vezes era impopular, mas Paulo está dizendo que nos últimos tempos, alguns com medo dessa situação, estariam escolhendo palavras que fossem mais agradáveis, mesmo que essas palavras não fossem verdadeiras, mesmo que essas palavras não fossem trazer transformação genuína, alguns escolheriam esses discursos para que as pessoas ficassem, enquanto Jesus dizia o que precisava dizer, e as pessoas escolhiam se iam ficar ou se iam ir embora. E Jesus não mudava discurso quando as pessoas estavam indo embora. Mas Paulo está dizendo, olha, mas vai chegar um tempo que alguns, por conta, até começaram bem. Irmãos, eu abro um parênteses aqui para dizer, seja quem for, eu te aconselho a sempre ser bereano, né? E aí quando a gente fala isso, a gente fala de um povo que vivia na cidade de Bereia, e toda vez que um discurso, uma ministração era feita, eles examinavam o que alguém falava através da Bíblia, através da palavra de Deus. Então eu te aconselho sempre o seguinte: quando você ouvir alguém falar sobre Deus, que você sempre compare o que ele está dizendo com a palavra de Deus, com a Bíblia, tá? Porque seja quem for, se ele começou bem, ele começou pregando a Bíblia, mas no decorrer da vida, os anos foram passando, ele passou a mudar o sermão já não é mais bíblico, já mudou a base do que ele pregava,
eu te aconselho a não seguir mais os conselhos dessa pessoa. Siga os conselhos de Jesus, porque quem garante vida eterna é Jesus Cristo. O homem passa e a história dele se acaba, mas Jesus Cristo, ele e aqueles que permanecem nele vivem para sempre. O apóstolo então diz que alguns começaram até bem, mas eles abandonaram a fé. No meio do caminho, eles iriam mudar o sermão, o discurso, por conta de uma influência de demônios, por conta da hipocrisia de homens que falam mentiras. E ele segue o versículo 2, porque a mente deles ficou cauterizada. E aí eles vão seguir aqui uma série de coisas que não eram verdadeiras. Eles vão ensinar coisas que não eram o que Deus queria. E aí então Paulo se dirige a Timóteo agora, a partir do versículo 6, para falar para ele: agora eu proponho estas... Ele vai se dirigir a Timóteo e falar para Timóteo sobre a fidelidade que Timóteo devia ter. E ele diz: propondo essas coisas aos irmãos, a partir do versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Versículo 5, Paulo já está confrontando as mentiras que vão ser ditas por esses falsos pastores ou falsos mestres. E no versículo 6 ele vai dizer: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Propondo que a palavra de Deus, a palavra genuína do Senhor, se você propor a palavra verdadeira, você vai ser bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E ele diz para Timóteo: olha, você, Timóteo, rejeita as fábulas, rejeita as lendas, as teorias, ou as invencionices, ou os folclores religiosos. Rejeita essas coisas. Você, Timóteo, se mantenha íntegro, se mantenha fiel, se mantenha firme na palavra que você recebeu. Quanto a você, faça isso. E ele diz mais: porque o exercício, olha, versículo 7, rejeita as fábulas, e ainda no versículo 7 ele diz: exercite-se em piedade. Glória a Deus. E é aqui que eu quero me ater, irmãos, porque nesse tempo do fim, vivendo já os últimos momentos na face da terra, e no meio de tanta apostasia que o Espírito disse que haveria, então nós não precisamos nos assustar de ter tantas pessoas aí inventando histórias. Aí não precisa se assustar com isso, porque Jesus disse que isso aconteceria. Mas o que ele está dizendo para Timóteo? Olha, você rejeita essas coisas, não vive nessa prática não. E é isso também, irmãos, que eu quero dizer a você, seguindo essa orientação aqui que o apóstolo está ensinando a Timóteo. Embora você viva num tempo de apostasia, em que muitos estão abandonando a fé e a palavra da verdade, quanto a você, irmão, rejeita essas coisas, rejeita as fábulas, as invencionices, rejeita essas coisas. Fique com a palavra de Deus, fique com o que o Senhor Jesus ensinou. Hoje é culto de ceia, é um culto que expressa a comunhão da igreja com Jesus Cristo, e a comunhão que você precisa ter é com Cristo que morreu na cruz do Calvário. Então, para manter a sua comunhão com Cristo, rejeita também as fábulas e as invencionices desse tempo presente. Mantenha-se firme na palavra do Senhor Jesus. E uma vez que você rejeita as fábulas, que você ama a palavra de Deus, então vem mais um conselho que Paulo dá a Timóteo. Eu quero reportar esse conselho a você também. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Aleluia. E o que seria isso, irmãos? Exercitar-se em piedade. Piedade aqui, segundo a Bíblia, é uma palavra que representa o esquema do Evangelho. O que o Evangelho é e o que o Evangelho faz em nós. Bom, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos leva a viver uma vida
em santidade. O que Jesus ensinou nos leva a viver uma vida em santidade. O Evangelho é a boa notícia que veio para nós. Ela foi trazida, anunciada e confirmada em Cristo Jesus. Jesus Cristo, quando ele veio à terra, ele veio para ser a salvação dos homens. Jesus veio para poder dizer: eu sou a porta, e quem entrar por essa porta salvar-se-á. Jesus Cristo disse que se alguém entrar por ele, achará pastagem, achará alimento, encontrará vida. Jesus Cristo é a boa notícia de que antes dele todos os homens estavam condenados à morte eterna, mas que a partir dele e nele, aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Jesus Cristo é essa boa notícia. Ele é a mensagem, ele é a própria salvação. E ele veio dizer ao homem: eu vim para que aqueles que em mim creem tenham vida e vida em abundância. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele é quem nos salva. E esse é o evangelho que Cristo trouxe, é a boa nova de salvação. É a notícia de que Deus salva o homem em Cristo Jesus e o torna santo. Oh, maravilha! Irmãos, a palavra de Deus em Efésios nos diz que o Senhor nos elegeu nele e nos fez santos nele. Oh, glória a Deus! E este é um ato único. Quando você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que os nossos pecados são perdoados e pelo sangue de Jesus nós somos reconciliados em Deus. Quando nós ouvimos a palavra e a palavra penetra o nosso coração e nós cremos que só Jesus é o caminho para o céu, o Senhor Jesus, através da obra dele, ele faz habitar em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo no homem dá poder ao homem de se tornar filho de Deus. Oh, maravilha! E este é um ato único de Deus. Deus faz isso a partir do momento que nós nos arrependemos. Mas o Evangelho, ele nos diz que Jesus nos salva em um ato único. Mas o Evangelho opera em nós o processo de santificação, de sermos transformados e aperfeiçoados, cada vez mais parecidos, semelhantes a Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Como eu disse, Jesus, ele nos perdoa, ele nos regenera, mas o Senhor Jesus também opera em nós uma obra de santificação. E essa obra de santificação, irmãos, ele é um processo. É um processo. Você se arrepende dos pecados, confessa Jesus, e agora? Como é que eu faço agora? Agora você passa a andar com Jesus Cristo. Você agora precisa seguir o que o apóstolo está orientando. Você precisa se exercitar. E ele diz: exercita-te na onde? Na piedade. Se exercita no evangelho que o Senhor Jesus nos deixou, a boa nova de salvação. O que ele nos ensinou enquanto ele esteve aqui. Nós precisamos nos exercitar no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há muitos irmãos que hoje buscam uma experiência. E Deus é um Deus pessoal, ele se relaciona conosco. Mas a experiência que você tem com Jesus de forma única é quando ele penetra o seu coração, te faz saber que ele é Deus, e você se arrepende dos pecados e confessa ele como Jesus. Glória a Deus. Mas a partir daí é um processo. A vida com Cristo não termina aí. A vida com Cristo não se resume a um momento. Não. Há alguns que talvez hoje digam isso e promovem situações para que cada vez mais essa experiência seja só uma experiência. Mas Paulo está dizendo: a gente precisa
se exercitar na piedade. Eu sei que é um processo. E quando eu lembro de exercício, eu lembro de continuidade. Eu lembro de rotina. Eu lembro de você ser disciplinado nesse exercício. Paulo está dizendo para Timóteo: ó Timóteo, exercita-te na piedade, no que Jesus deixou para nós. No Sermão do Monte, irmãos, a partir do capítulo 5 de Mateus, Jesus vai nos falar o que é o Evangelho. Ele vai nos ensinar do capítulo 5 ao capítulo 8 as bases deste Evangelho, dessa nova vida que temos com Ele. E Ele está então nos dizendo: você precisa se exercitar na palavra de Deus, viver uma vida de rotina, de continuidade. É interessante porque quando a gente pensa em exercício, pelo menos eu penso no que tem acontecido na nossa sociedade nos últimos tempos, né? Muitas academias sendo abertas, e isso é bom, né? Para a saúde física. Quando a gente lembra de exercício, a gente lembra de você cuidar do seu corpo, né? E aí, lógico, você vai cuidar também das suas emoções. Mas não adianta você ir na academia hoje e nunca mais voltar nela. Você precisa ter continuidade, não é assim? Você vai chegar lá, e a gente, às vezes, algumas pessoas até querem chegar lá hoje, sobrepeso, e descobrir logo um antídoto, né? Como é que eu faço para poder eliminar de hoje para amanhã um monte de peso? Essa é a vontade de muita gente, ou de todos, né? Mas de forma saudável, de forma responsável, ninguém vai te orientar a isso. Aqueles que querem ganhar massa, eles vão chegar e falar: como é que eu faço para ficar com shape, né? Evoluído, rápido. E se aquele que te aconselhar lá, ele for responsável, ele vai dizer, ele vai te passar uma série de exercícios, uma dieta, e você vai precisar ter disciplina e rotina nesses exercícios. Se aquele não tiver responsabilidade, aquele profissional, ele vai te orientar a tomar alguma substância que vai te fazer mal. Não é verdade? Então eu lembro de exercício, eu penso no que é material e físico. Mas o apóstolo Paulo agora ele está dizendo, olha o versículo 8: porque o exercício corporal para pouco se aproveita. E é bem verdade. E Paulo aqui não está dizendo, irmão, que o crente não deve se exercitar, não, tá? Mas ele está dizendo: exercício físico para pouco se aproveita. Por quê? Porque a sua vida aqui, irmãos, ainda que você tenha bons resultados nessa vida aqui, essa vida aqui, a Bíblia diz que ela é como um vapor. Ela aparece, mas daqui a pouco some. A nossa vida, ela passa rápido demais. E ainda que você tenha, né, o seu corpo físico saudável, vai chegar um tempo que mesmo saudável, a morte vai te alcançar. Mas Paulo está dizendo: Timóteo, o exercício físico aproveita para pouco. Mas olha o que ele diz: mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente. Ou seja, você vai ter benefícios nessa vida, se exercitando na piedade. Mas também, olha aí, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Oh glória! Então esse exercício aqui, no evangelho, na piedade, é melhor do que o exercício físico. Porque o exercício físico, ele ajuda só essa vida. Mas o exercício da piedade, ele vai durar para a eternidade inteira, para a sua vida eterna com Jesus. Oh, glórias a Deus. E é como eu disse, estou comparando aqui com o exercício físico. Você chega lá na academia, você tem um personal lá, não tem? Tem alguém lá que te ajuda, um professor de educação física. E se a gente trouxer para essa palavra, nós também temos um personal trainer, chamado Espírito Santo de Deus. Aleluia!
Ele ajuda a gente nos exercícios da piedade. Ele, quando nós nos achegamos a Ele, Ele vai passar a nós as séries que a gente tem que fazer. Oh, aleluia. Pastor, mas que exercícios são esses? Que lugar é esse? O que tem nessa piedade? A piedade é o conjunto que o Evangelho traz para a santificação do homem. E em Mateus, a partir do capítulo 5, nós vamos ver lá Jesus ensinando. Jesus ensina sobre a oração. Aleluia. Ei, crente, ei, igreja do Senhor, para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente se aproxime de Deus, o Espírito Santo quer nos ajudar a ter uma vida de oração. Jesus, a partir de Mateus 5, ele ensina sobre oração, ele ensina sobre jejum, ele ensina sobre ofertar, ele ensina sobre depender de Deus, ele ensina sobre ter prioridade na vida, ele ensina sobre perdão, ele ensina sobre julgar um ao outro. Jesus ensina sobre todas essas coisas e coisas a mais ainda. E Paulo está ensinando a Timóteo: Timóteo, você precisa se exercitar nessas coisas, Timóteo. Rejeita as fábulas, Timóteo, e exercita-te na piedade, Timóteo. Porque a vida com Deus não é só uma experiência. A vida com Deus é uma vida de disciplina e de rotina, para que você tenha de fato uma vida espiritual saudável. Oh, aleluia. E o Espírito Santo, ele ajuda a gente. Porque uma vez que você se aproxima de Deus, o Espírito vai te ministrar pela palavra de Deus. E ele vai dizer: ei, crente, se você quiser ter saúde, comunhão com Deus, você precisa de viver uma vida de oração. E aí a gente precisa se exercitar nisso, irmãos. A gente precisa se exercitar. E não adianta a gente querer ter comunhão, ser íntimo de Deus, se a gente só ora muito lá de vez em quando. Não vai ter jeito. Eu, toda vez que eu vou escolher a roupa para vir para a igreja, eu chego lá, olho um monte de roupa, mas só serve as mesmas. E aí eu olho e falo, toda vez que eu olho para essa situação, eu falo assim: eu preciso tomar um jeito. Mas se eu não me exercitar e não começar a me exercitar, vai continuar do jeito que está. E a tendência é piorar. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem que se exercitar, Timóteo. Porque toda vez que a gente começa a passar alguns apertos na vida, a gente fala assim: como eu queria ter mais comunhão com Deus. Mas se não for por uma vida de oração, irmãos, a gente vai ver o outro ter comunhão com Deus, e a gente vai estar distante de Deus. E toda vez que a gente precisar, a gente vai falar assim: ah, mas como eu precisava ter comunhão com Deus, mas cadê? Eu não vivi uma vida de exercício na vida de oração. Toda vez que o inimigo chegar para nos tentar, para tentar a sua carne, Paulo está dizendo para Timóteo: exercita-te na vida de piedade. E o jejum está inserido, essa vida de amor e de temor a Deus está inserido no Evangelho, porque é uma ferramenta para você vencer a sua carne, através de uma vida de jejum. E quando a tentação vem, a sua carne está muito forte, e aí você pensa: puxa vida, eu não consigo vencer. Mas porque a gente às vezes não vive uma vida de exercício no jejum. Mas o apóstolo está ensinando a Timóteo: Timóteo, exercita-te na piedade, porque vai fazer bem para você agora. E os resultados que esse exercício vai gerar na sua vida vão ser benéficos para toda a eternidade, porque isso vai te levar a viver uma vida com Deus. Nós precisamos exercitar a vida de perdão que Jesus ensina. A gente precisa exercitar. E pastor, como é que eu exercito isso? Perdoando e pedindo perdão. É um exercício que você tem que fazer.
Porque quando você começar vai ser difícil, vai doer. Não é assim? Primeiro dia de academia, você vai, corpo todo dolorido, mas você tem que voltar. Se você falar assim, eu só vou hoje, não vai adiantar, você tem que continuar. Porque daqui a pouco o perdão já é algo que você consegue liberar com mais facilidade, porque o seu coração já está moldado a isso. Pastor, mas eu vou ficar o quê? Perdoando sempre? Vou ficar sem vergonha? Eu não sei o que a palavra que você ouviu por aí, mas na palavra de Jesus Cristo está escrito, e Pedro perguntou, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? E ele ouviu Jesus dizendo, Pedro, você precisa perdoar 70 vezes 7. Então, irmão, não tem como você dizer, eu só te perdoo dessa vez, mas se fizer de novo, eu não te perdoo, porque Jesus disse que você precisa perdoar. E esse processo está inserido no Evangelho. O Evangelho nos faz ser perdoadores. Mas como é que eu faço? Pratica, se exercita, aproveita hoje a palavra e vai até a pessoa, ou liga para ela se estiver longe e diz assim, olha, me perdoa em nome de Jesus. Vai doer, mas você vai ver que daqui a pouco vai começar a gerar resultado, alguns bons efeitos na sua vida. Pratica hoje, perdoa hoje. Porque perdão não é sentimento, perdão é atitude. Mas se eu sentir, eu perdoo. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que perdão é atitude. Eu decido perdoar. E sabe o que acontece? Depois que eu decidi perdoar, Jesus vai curando a dor. Jesus vai curando. Jesus vai libertando. Porque o Espírito Santo é que se encarrega disso. A gente precisa se exercitar na piedade. A gente precisa se exercitar quando alguém diz pra gente assim, ei, você viu fulano de tal? E aí? Aí você precisa se exercitar, irmão. O que, pastor? Falar? Não. Falar, olha só, eu não fui chamado para isso. Vou começar um exercício novo hoje. E qual que é? Eu não vou mais julgar, porque eu não fui chamado para isso. A partir de hoje. E o que é? A dieta sempre começa na segunda-feira, né? O exercício sempre começa na segunda-feira, mas eu espero que a igreja do Senhor, ela sempre se inicie e quando ela ouve a palavra de Deus. Eu não sei se é no domingo, se é na segunda, se é na terça, mas a partir do momento que você ouve a palavra, diga assim, a partir de hoje eu vou praticar esse exercício. Exercita-te. E aí Paulo está dizendo para Timóteo, ei, exercita-te a ti mesmo. Porque a gente gosta de esperar pelo outro, né? E aí, vamos. E aí você fica esperando entrar quando alguém vai junto com você, né? Se o povo não for, você não vai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, se você não for, o mal que está sobre o outro vai continuar sobre a sua vida. É por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, ei Timóteo, exercita-te a ti mesmo, porque você não tem poder sobre a vida do outro, mas sobre as suas atitudes e decisões você tem domínio. Você tem domínio sobre as suas atitudes. E aí Paulo está dizendo, exercita-te a ti mesmo. Ei, eu não sei se o da minha direita vai começar hoje, eu não sei se o da esquerda vai começar hoje, mas eu, a partir de hoje, eu quero praticar este exercício que o Evangelho me manda praticar. E saber que eu não vou fazer isso sozinho, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai me ajudar. Aleluia. E eu creio que no nome de Jesus, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele vai pela palavra de Deus. Nós precisamos exercitar uma vida de leitura da palavra do Senhor Jesus. Nós, muitas vezes, irmãos, nos resumimos a leitura feita na igreja.
Mas nós precisamos desenvolver uma vida de meditação na palavra do Senhor. A gente precisa se exercitar na leitura da palavra de Deus, em examinar as Escrituras. E aí você pode responder para você mesmo: quanto tempo tem que você não é disciplinado na leitura da palavra de Deus? Que você que administra o seu tempo para fazer tantas coisas no decorrer do dia, quanto tempo você dedica nesse dia para ler a palavra do Senhor, para examinar as Escrituras? E aí a gente pensa assim: puxa vida, mas eu queria conhecer, eu queria saber mais de Deus, eu queria saber mais do que Deus quer. Mas você tem a Bíblia, você tem a palavra do Senhor, o Espírito Santo. E o que é que está faltando? O problema é que às vezes a gente quer uma solução mágica, a gente quer um resultado milagroso. Mas a bem da verdade é que para conhecer a Cristo, você precisa conhecer a palavra dele. Você precisa dedicar tempo a ler a palavra do Senhor. Você precisa se disciplinar a isso. E para que isso aconteça, você precisa reconhecer que você precisa. Porque muitas pessoas só tomam uma atitude diferente quando ela chega no médico e o médico diz: ou você faz ou você morre. E aí, quando ouve isso, alguns tomam uma atitude. Não, a partir de hoje a gente tem um cliente lá na padaria que esses dias eu tomei um susto quando eu vi, porque todos os dias pela manhã ele ia lá, comia um pão, tomava um café, aí sumiu, parou de ir, ficou mais de mês sem aparecer. Aí agora esses dias ele apareceu 13 quilos a menos. Falei: meu Deus, rapaz, o que aconteceu? E ele só tomou café. E eu estou tentando, pedindo a Deus: Senhor Jesus, porque eu preciso vender pão, irmão? Mas tá bom, ele está tomando café. Sei o que esse nutricionista tem, tudo quanto há farinha. Meu Deus. Aí, Adriano, fogo. E aí ele falou: mas o que você fez? Que a gente quer saber, irmão? Não é assim? Quando a gente vê o resultado na vida do outro, a gente quer saber. Porque a gente é doido com o resultado que o outro tem. Mas o processo que o outro passa, a gente quer correr dele. E aí o que eu pensei logo na hora? A mente logo pensou o quê? Aí eu falei, mas não falei, só perguntei: e aí, o que você arrumou? Esperando ele responder. E ele falou: rapaz, fui no médico. E o médico, eu fui levado ao médico, porque eu tive uma crise dentro de casa. Me levaram ao médico, rapaz novo. Cheguei no hospital praticamente desmaiado. O médico me disse: olha, meu filho, ou você toma um jeito, ou você não dura muito tempo não. Sua diabetes, sua pressão, você vai morrer desse jeito. O que eu faço? Ele perguntou para o médico. O médico disse: ó, corta isso, corta isso, corta isso e vai fazer exercício. 13 quilos a menos. Eliminou tudo enquanto há. Não, isso aí eu não vou falar não. Parou de tomar bebida alcoólica, começou a praticar exercício, comer fruta. Eu não vou falar o que ele parou de comer não, vou falar só o que ele passou a comer. Ele começou a comer fruta e 13 quilos ele eliminou. Todo dia, 5 horas da manhã, ele vai fazer exercício. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim: puxa, como fulano tem vida com Deus, como ele fala da palavra de Deus, como ela resiste a essas tentações. Irmão, não tem mágica não. O evangelho não é mágica não.
O Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus se revela pela palavra de Deus. E Paulo está dizendo para Timóteo: exercita-te a ti mesmo na piedade. Vai viver uma vida de oração, vai viver uma vida de jejum, vai viver uma vida de meditação na palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai se apoderar de você, e você vai testemunhar as maravilhas que Deus faz na vida daqueles que o servem. Oh, aleluia! Mas a gente precisa rejeitar as fábulas. Não adianta ficar procurando aquilo que faz bem aos ouvidos. Não adianta procurar gente que te afaga, que abraça, só para poder ver o seu mal. É melhor ouvir a palavra de Jesus, que vai confrontar os seus desejos, que vai confrontar as suas vontades, que vai dizer: ou você muda, ou você morre, ou você se arrepende, ou então o inferno te espera. Porque esta é a verdade. Só existe vida em Cristo Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus perdoa pecados. E Ele nos ama. Nos ama. E porque Ele nos ama, Ele se entregou na cruz do Calvário, para que através do sangue dele nós fôssemos purificados. Só Jesus pode fazer isso, salvar o homem. Agora, para se manter santo, você precisa se exercitar. E através desses exercícios, sabe o que vai acontecer? Você vai se parecer com Jesus, porque Ele é o modelo a ser seguido. Tem gente que pega, né? Ele vai lá, ele tem alguém que ele se inspira, e aí ele põe lá a foto de alguém, e ele fala: eu quero ter um shape desse aí, ó. Enquanto eu não chegar nesse shape aí, eu não paro. Aí o camarada vai fazendo exercício até aparecer aquele ali. Paulo está dizendo para Timóteo assim: olha, exercita-te na piedade, porque o nosso modelo é Jesus. Jesus é a nossa referência. Sabe o que você tem que fazer? Praticar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo te molde até que você pareça com Cristo. Ele é o seu modelo a ser seguido. É com Jesus que eu e você temos que parecer. Mas para parecer com Jesus, você tem que se exercitar numa vida de piedade. Tem que se exercitar numa vida de piedade. Não é só sobre uma experiência, não é só sobre um momento, é sobre uma vida de piedade. Para que o mundo saiba que Cristo habita em você. Para que as pessoas olhem em nós e digam: mas como ela parece com Jesus? E não é uma aparência física apenas, mas é uma aparência espiritual. É refletir a glória de Deus, é ter atitudes que Jesus Cristo teve quando esteve aqui. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se exercitar numa vida de piedade, no Evangelho. Que em Cristo Jesus nós estejamos dispostos a partir deste momento. E todos nós precisamos disso. Eu preciso, você precisa. Mas olha, eu lamento te dizer que não vai ser só o culto terminar e eu impor as minhas mãos sobre a sua cabeça e declarar que você se pareça com Jesus, porque não é assim que Jesus Cristo escolheu fazer. Eu posso orar por você, agradecendo a Deus por sua decisão de se render a Cristo, e Jesus te recebe como filho. Mas a partir disso, você precisa viver uma vida de exercício. Você precisa vir para o culto, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, e você precisa fazer isso por você. Ah, mas o pastor está fazendo. Ei, irmão, eu faço para que a graça de Deus se manifeste na minha vida, e que estando aqui diante de você, eu não me corrompa, mas eu consiga dizer a verdade que você precisa ouvir. Mas para que na sua vida funcione, você precisa se exercitar. Ou você já viu algum personal, algum professor, por conta dele fazer alguma coisa, o outro fica do jeito que ele está? Você já viu isso? Não.
ele é um exemplo e uma referência. Mas você precisa se exercitar. Então, em nome de Jesus, exercita-te a ti mesmo. Ainda que o outro não queira, queira você. Ainda que o outro não faça, faça você. E eu creio que no nome de Jesus a glória do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida. Você crê nisso, igreja? Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.